Bom dia. Vamos hoje falar sobre esse tema de grande importância que é a prudência. O título da lição, conforme aqui está no slide, é Um pouco de prudência não faz mal. Existe um ditado popular que eu acredito que todos conheçam, que dizem que prudência, dinheiro no bolso e canja de galinha não fazem mal a ninguém. Bem, canja de galinha mal não faz, mas eu não me imagino comendo só canja de galinha todo dia, em todas as refeições, não é verdade? Dinheiro no bolso, para algumas pessoas faz muito mal. Tem pessoas que destroem a sua vida, seja pela busca de mais dinheiro, ou seja mesmo pelos malefícios que o mau uso do dinheiro traz. E a prudência? Será que ela também tem uma dose certa? E por isso o autor da lição coloca aí que um pouco de prudência não faz mal a ninguém? Bom, isso é justamente o que nós vamos ver na nossa lição de hoje. Eclesiastes 11, versos 1 a 8 é o texto bíblico base. E se você ainda não leu, você faz o seguinte, você dá uma pausa no vídeo agora e faça a leitura de todo esse texto. Quero destacar aqui especialmente o verso 6, que fala: pela manhã, semeia a semente e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela ou se ambas serão igualmente boas. Esse versículo ele vai nos dar base para algumas reflexões importantes que virão a seguir. É importante lembrar que a prudência é a virtude que nos faz prever e evitar faltas e perigos. Não todos, é verdade. Ninguém consegue saber tudo o que vai acontecer na sua vida, todos os perigos e os problemas que serão enfrentados. A confiança em Deus é fundamental. Como diz aquele hino que diz assim: não sei o que de mal ou bem é reservado a mim, se breves ou longos dias vêm até da vida ao fim, mas eu sei em quem tenho crido. Prudência, ela não é uma virtude, não é uma atitude que possa ser tomada de forma isolada. Ela tem que estar vinculada a outros cuidados da nossa vida que devemos também observar. Mas o fato é que ela nos ajuda, pelo menos em parte, a prever coisas erradas que podem acontecer em decorrência da nossa falta de cuidado. Há problemas, há situações ruins, difíceis, que vão acontecer porque nós não temos controle sobre tudo que acontece na nossa vida. Mas outras, elas acontecem porque faltou a pessoa prudência, faltou a ela cuidado. Ter prudência é ter cautela e ter precaução. É o contrário da pessoa precipitada, é o contrário da pessoa que é imprecavida, que faz qualquer coisa sem pensar nas consequências, sem refletir o quanto deve realmente fazer ou não alguma coisa. Então, a prudência tem muito a ver com sensatez. E ela envolve calma e reflexão quando você trata de um assunto complicado ou delicado. Assuntos simples não requerem grande prudência. Você está na sua casa, você vai arrumar a mesa do café da manhã, botar o leite para ferver, cortar o pão, não exige prudência, é uma coisa muito simples. Mas na hora que envolve alguma coisa mais complexa, uma decisão mais profunda, e também coisas delicadas, principalmente relacionada a outras pessoas. O imprudente, ele magoa porque ele fala sem pensar. O imprudente, ele coloca em risco a si próprio e aos seus familiares, aos seus queridos, porque ele age de maneira precipitada. Então, a calma e a reflexão, elas são qualidades fortemente associadas à prudência. No trecho selecionado para a leitura de hoje, não aparece diretamente a prudência, mas esse capítulo e o livro de Eclesiastes como um todo, ele fala muito dessa virtude, a prudência. E ela está intrinsecamente ligada ao que nós lemos no livro de Eclesiastes, no texto recomendado para hoje. E
ela vai se contrapor à vaidade, que aparece, essa palavra vaidade, 35 vezes no livro de Eclesiastes e está relacionada a tudo que é passageiro e que é efêmero. Eu acho que todos conhecem, logo no início, no segundo versículo do livro de Eclesiastes, vaidade, tudo é vaidade, diz o pregador. E a imprudência normalmente caminha junto com a vaidade. São duas coisas que refletem uma falta de maturidade na pessoa, porque a vaidade ela está associada a coisas que são passageiras, que são desnecessárias, que a pessoa valoriza, mas não deveria valorizar tanto, que são mais ligadas a um capricho pessoal. A prudência, ao contrário, valoriza o que deve ser valorizado. Ela traz aquilo que realmente vale, que importa, que deve ser cuidado. A prudência, e aí é muito importante que a gente realce, ela não significa medo e imobilismo. E por isso que um pouco de prudência não faz mal. Porque quando levado ao exagero, e aí a gente lembra de Hipócrates, o pai da medicina, ele já dizia que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. A prudência, quando levada ao exagero, ela pode virar medo e imobilismo. Mas não é esse o sentido. Nós temos que ter, ao mesmo tempo, prudência e destemor. Destemor por quê? Temos que ter coragem para tomar decisões. Pessoas que não conseguem tomar decisões, não conseguem fazer escolhas, que caem no imobilismo, não são prudentes, são covardes. Isso é a diferença. Então, é como se a prudência fosse o remédio e a covardia fosse o veneno. O prudente, ele precisa viver plenamente pela fé e não ficar se escondendo o tempo todo. Nos versos de 1 a 3, desse capítulo de Eclesiastes, a gente vê o conselho de lançar o pão sobre as águas. Aí tem dois aspectos. Tem o aspecto da ação, de lançar, e tem o aspecto do desapego. O excesso de prudência que vira covardia pode levar a um apego excessivo a alguma coisa que lhe dê segurança, pois a nossa segurança tem que estar 100% em Deus, na graça divina. Nós não podemos ser covardes e temos que ser abnegados, temos que partilhar aquilo que a gente tem. O sovina, aquele que, por exemplo, acha que é prudente com seus recursos financeiros e materiais, mas tem, na verdade, um egoísmo no uso desses recursos, não os coloca a serviço do bem comum, isso é realmente algo que contraria o sentido da prudência debaixo da graça de Deus. O lançar o pão sobre as águas tem a ver também com a dádiva que você precisa ser na sua vida. E do 4 ao 8, lembra muito importante que nós precisamos agir e trabalhar, mesmo sem saber se as coisas vão realmente dar certo. E aí, a prudência não está em falar assim, eu só vou agir quando tudo estiver líquido e certo, absolutamente no meu controle. Não. Se você pensar assim, você não vai agir nunca. Porque Deus nos permite sempre conhecer em parte aquilo que vai acontecer, mas em parte nós não conhecemos. Então, junto com a prudência, tem que ter fé em Deus. E outra coisa importante nesse pensamento que eu coloquei aqui no slide. Ninguém sabe o que vai dar certo e o que não dá. O prudente, ele tem maior chance de ver prosperar os seus intentos e ver dar certo as suas ações, mas 100% não tem. Nós temos que confiar em Deus e saber que mesmo que algumas coisas venham a fracassar, isso não significa que Deus não está conosco. Porque, como diz aquele louvor, se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Então, o prudente, ele precisa também ser confiante. Precisamos sair do imobilismo, tomar atitudes.
planejar a nossa vida, mas não é um planejamento qualquer. Não é um planejamento como daquela parábola que Jesus contou, de um homem que, depois de juntar muitos grãos, muitos alimentos no seu celeiro, falou: come, bebe e regala-te, ó alma, porque já tens tudo que precisa. Não, porque ele ali, ele não foi sábio, ele não buscou o que é a confiança em Deus, e Jesus chamou esse homem que é de louco. Ainda essa noite pedirão a tua alma. Então, o planejamento que precisamos é um planejamento subordinado à vontade de Deus, com oração, com trabalho e com estudos, para que nós possamos entender melhor qual é essa vontade. Então, nós temos 3 lições importantes no nosso texto, que complementam essa questão da prudência. Primeiro, refletir sobre o tempo que temos. Ao contrário do que alguns falam, eu não tenho tempo, você tem mais tempo. Mentira. Todos nós temos o dia com 24 horas. Alguns sobram menos tempo do que outros, é verdade, porque alguns são mais ocupados do que outros. Há ocupações nobres que precisam ser feitas e há ocupações fúteis. Mas aquilo que para nós é valioso, a gente precisa arrumar tempo. Então, todos temos tempo, mas o prudente e sábio organiza melhor o seu tempo para que não falte o tempo necessário para aquilo que é importante na sua vida. Temos que refletir sobre as nossas próprias responsabilidades. Não podemos ser crianças na fé, como o apóstolo Paulo depois alerta seus discípulos. Uma criança, ela coloca no pai, na mãe, toda a sua confiança no suprimento de suas necessidades. E ela não age em prol disso. É natural, a criança não trabalha, a criança não providencia a refeição de cada dia, não cozinha, a não ser uma hora, é claro. Mas nós não podemos ser crianças assim. Nós precisamos ser filhos de Deus, mas filhos mais velhos, que temos já a condição de fazer a nossa parte e de assumir a nossa responsabilidade. E a Bíblia tem vários exemplos disso. Um dos que eu gosto de citar é a derrota do gigante Golias pelo jovem Davi. Deus podia ter fulminado Golias com um raio na cabeça dele, mas não. Davi teve que fazer a sua parte e diz que ele fez de maneira bem feita. Ele pegou a sua funda e não pegou a primeira pedra que apareceu. Ele escolheu uma pedra adequada. Ele foi cuidadoso, ele se preparou para aquela batalha que viria. Batalha essa que ele só ganhou porque Deus o ajudou. Mas, de todo modo, ele fez a sua parte, o que é fundamental. E, por fim, refletir sobre a graça divina. A prudência sem fé, sem entrega incondicional a Deus, ela vira covardia e imobilismo, que é justamente o que nós falamos que nós não devemos ter. Então, a entrega a Deus, a graça de Deus sobre nós, na sua verdadeira dimensão. Porque, como já falei, nem tudo que a gente quer que dê certo vai dar certo. O prudente também tem momentos de tristezas, de dor, de angústia, de fracasso, decepções. Mas o verdadeiro cristão sabe que isso faz parte da vida, porque o próprio Cristo falou que no mundo nós teremos aflições. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, nos capacite e que nós tenhamos olhos para ver e ouvidos para ouvir aquilo que Deus tem para nós a cada dia, com muita prudência, muito trabalho, muita responsabilidade, estudo, oração e, acima de tudo, confiança na graça divina. Amém.